gente! Meu nome é Natália Villegas e esse é o canal Vegnat. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que eu virei vegetariana aos 13 anos, ovo-lacto vegetariana, e depois aos 18 vegana, que é a idade que eu tenho agora. Então eu vou contar pra vocês me conhecerem mais e também durante eu falo a história eu vou contar algumas dicas, algumas coisas que podem ajudar quem tá nesse processo. Eu sou gaúcha, eu nasci em Porto Alegre, então lá no Rio Grande do Sul tem essa cultura muito forte de churrasco, não sei se você sabe. Era bem comum no final de semana, o meu avô ia lá comprar carne no açougue e a gente comia, na verdade comia todo dia, assim. Eu sempre comia carne todo dia. Além disso, eu também tomava leite com Toddy e torrada com queijo todo dia. Só que isso não é todo gaúcho que faz, né? Isso era só eu criança. Então a minha vida, quando eu era criança, eu nunca tive esses pensamentos de não comer carne, nunca mesmo. Eu só lembro que quando tinha churrasco e tinha coraçãozinho de galinha, por exemplo, eu ficava olhando ali os nervos e as artérias, aí eu achava um pouco nojento, mas aí, tipo, eu tirava isso da minha cabeça e eu continuava comendo. Eu tentava não pensar nisso. Com 13 anos, que foi em 2015, eu comecei a ver uns vídeos da Andressa Damiani, que ela é conhecida por ser a Barbie humana aqui do Brasil. Eu tava vendo uns vídeos bem aleatórios dela, na verdade, era sobre plástica na orelha, no nariz. Não tinha nada a ver com isso, mas ela comentou, fez um comentário assim, que ela é vegetariana. Eu achei muito interessante que ela disse isso, achei muito legal, uma característica que eu queria ter. Então já ficou na minha mente que não fazia sentido nenhum eu continuar comendo animais, sendo que eu falava que eu amo eles, sabe? Qual seria o sentido de eu continuar explorando e mantendo essa indústria que vai fazer ele sofrer e depois matar, sabe? Nesse tempo eu também estava lendo um livro do Nicholas Sparks sobre que a protagonista era vegetariana. Não tinha também nem nada a ver sobre isso, só ela comia hambúrguer vegetariano. Mas daí isso acho que aumentou a ideia na minha cabeça. Foi primeiro mais uma questão de lógica, nunca tive contato com informações sobre abate, nada, sabe? Era só um negócio assim que pra mim não fazia sentido. Depois de saber disso, eu fui fazer a minha primeira tentativa pra parar de comer carne. Durou umas 3 semanas. Isso foi em maio de 2015. Eu ficava recusando carne e tal. Nessa primeira vez eu não consegui. Eu lembro que teve 2 comidas que me impediram, que tipo eu não resisti, aí eu comi, que foi quando uma amiga minha tava no recreio, ela tava com um cachorro quente, aquele salgado de cachorro quente, com salsicha, aí eu tava com fome e eu comi. E a minha mãe também, ela fazia frango na air fryer, eu gostava. Aí eu desisti, né? Eu desisti de pôr em prática. Só que a ideia nunca saiu da minha cabeça, na verdade. E além disso, eu ficava evitando mais carne que o normal, do que antes. Em julho, eu viajei para Porto Alegre, lá nas férias de inverno, porque eu já morava em Balneário Camboriú, que é onde eu moro agora. E lá aconteceu uma coisa que foi o que fez eu virar vegetariana. A gente foi comer um fondue. Eu, minha mãe, meu avô e minha avó, tem até a foto, que eu tava com uma jaqueta de couro, então nem aí pra isso. A gente foi pro aniversário de casamento de 50 anos dos meus avós pra comemorar. Fondue, não sei se vocês sabem, mas é aqueles potinhos que tem queijo derretido, que tem chocolate derretido, e esse também tinha uma tábua assim pra assar carne. A primeira carne que tinha era um filé de frango, aí a gente tinha que colocar ali na chapa. Nesse momento eu comecei a imaginar, com o filé de frango ali, que era uma galinha com penas viva, queimando, sabe? Com foguinho assim. Aí essa imagem ficou na minha cabeça e eu não consegui mais comer, porque eu fiquei com muito nojo. Eu fiquei imaginando que a galinha, tipo, nasceu, teve toda a vida dela, e depois eu ia concordar em matar ela. Então eu não consegui comer, foi assim. A partir desse dia, eu não consegui mais comer nenhum animal, nem peixe, nem boi, nem frango, nem porco, nenhum. E foi de um dia pro outro. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz, assim, a primeira atitude vegetariana que eu fiz foi a minha avó fez uma torrada com queijo e presunto pra mim. Aí eu tirei o presunto e comi só com queijo. Naquela época eu achava que ser vegana era muito radical. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Eu avisei todo mundo lá em casa que eu não ia mais comer carne, que eu virei vegetariana.
E a reação, assim, da minha mãe foi bem tranquila, foi bem de boa. Ela me apoiou, disse, ah, tá bom. O meu avô nem falou nada, eu acho. Mas a minha avó, ela fez nessa semana todas as comidas com carne que eu gostava. Ela fez massa com guisado, que é carne moída, né? Ela fez cachorro quente, fez estrogonofe, fez um monte de coisa. Só pra eu parar com isso. Essa é uma coisa que eu queria falar pra vocês também, assim, como dica, como ajuda. É que é difícil recusar a comida que os nossos avós fazem pra gente, que eu sei que é com carinho, né? É com amor. Mas, se é uma escolha tua, se é um ideal teu, eles também têm que te respeitar, eles têm que respeitar as tuas escolhas de vida. E ainda mais do que tu vai colocar pra dentro do teu corpo. Então, nessa semana, só comi vegetais. Eu comia queijo e ovo ainda, né? Eu era ovo-lacto vegetariana. E depois dessa semana, eu fui pra casa da minha avó, Lloyd, que ela mora no sítio, e é minha avó paterna, então eu fui com meu pai. O meu pai gostou da novidade também, ele gosta de cozinhar bastante, então ele fez várias comidas veganas pra mim. Nenhum dos meus parentes que estavam lá acreditavam muito em mim. Todo mundo falava que era só uma fase, minhas tias, minha avó. E eles perguntaram bastante também por que eu escolhi isso. Todo mundo falou com educação, com respeito, foi bem legal. Depois eu voltei pra Balneário Camboriú, porque acabaram minhas férias, né, de inverno, e voltei a estudar. Todo dia eu contava na minha agendinha lá da escola que era mais um dia sem comer carne, mais um dia vegetariana. Então eu ficava escrevendo 1, 2, cada dia que se passava. Depois de um mês vegetariana, fiquei bem feliz. E daí eu vi todos os documentários sobre veganismo que tem na internet pra fortalecer a minha opinião. Tem Cowspiracy, que é sobre o meio ambiente. Tem Terráqueos, que eu chorei a cada 5 minutos. Tem uns vídeos do Instituto Nina Rosa, que eu gosto, que é uma instituição aqui sobre veganismo do Brasil. Tem What the Health, que é sobre saúde. Então tem vários. Também tem alguns filmes, tipo Okja. Então antes era só pelo meu amor pelos animais, na verdade. Tipo, era essa lógica, essa ideia que eu criei, que tá na minha cabeça. Agora eu adquiri as informações, os dados científicos, para poder embasar também as minhas opiniões e fortalecer. Aí depois de 90 dias, mais ou menos, escrevendo na minha agendinha todo dia, eu parei de escrever porque se tornou um hábito pra mim. Então, parar de comer carne foi normal, assim, tipo, eu recusava quando tinha carne, eu comia outras coisas, era comum. Aí eu continuei assim, sem comer carne, e eu entrei no Instituto Federal Catarinense, no ensino médio, no meu curso de agropecuária, de técnica em agropecuária. Eu escolhi esse curso porque eu gosto muito dos animais, então eu sabia que dava pra cuidar deles lá. Só que eu tive tipo uma grande quebra de expectativa, porque a gente na verdade é ensinado a cuidar deles pra depois matar e vender a carne. Foram anos assim mais difíceis pra mim, por eu ser vegetariana, porque nada do que eu tava fazendo tinha a ver com os meus valores, com as coisas que eu acreditava. E os meus colegas, eu me sentia muito sozinha, porque quase ninguém pensava que nem eu. Era muito estranho, porque os meus colegas, eles queriam saber como que era o abate, eles iam ver o abate, queriam saber realmente como que vai criar os animais para ganhar o máximo lucro possível. Isso pra mim é um negócio muito maluco, muito. Em 2018 já, eu queria me tornar vegana, porque também vendo ali na escola como são os processos realmente do leite, do ovo, a gente fica mais com vontade de parar. Ainda mais pra, realmente, se eu quero evitar o sofrimento dos animais, continuar comendo esses alimentos não fazia muito sentido. Então, a partir desse ano já era minha meta, só que eu não era uma pessoa muito planejada, nem muito organizada nesse aspecto. A gente tinha que ficar 12 horas lá na escola, estudando, e também tinha que almoçar lá, porque é em outra cidade. Aí eu não conseguia voltar pra casa pra almoçar em casa. Eu sei que isso não é desculpa, eu poderia me planejar assim no final de semana ou de noite pra fazer minhas comidinhas, mas eu não consegui. Então, depois que acabou o ensino médio, só em 2020 que eu virei vegana. No início da quarentena, eu mudei meus hábitos, né? Eu me tornei vegana e, na verdade, também foi de um dia pro outro e não foi tão difícil. Porque eu tava em casa, então eu tinha tempo livre, eu conseguia cozinhar. Eu já não tomava mais leite de vaca, não consumia, nem no café, assim, puro,
ou no Toddy, eu não tomava. E só às vezes eu comia alguns bolinhos, alguns salgados que levavam ovo. E queijo também eu já não estava mais consumindo muito. Eu comprei uns produtos veganos pela internet, assim, de higiene, de limpeza. E também eu descobri que tem um salão de beleza vegano aqui perto de casa. Aí eu troquei minhas maquiagens. O que eu quero passar pra vocês é que vão ter sim muitos obstáculos. O mundo em geral, assim, as empresas grandes e as pessoas mais poderosas, elas não querem que você se torne vegano. O mundo não vai te ajudar exatamente pra isso. Então, também tem que entender que vão ter pessoas intolerantes, que vão ter pessoas que podem te magoar por causa disso. Mas o negócio é ter paciência, ter certeza ou ter uma ideia fixa assim dos teus ideais, do que tu acredita que é certo e manter isso pra ti. E ficar calmo com esse processo, porque é um processo. Eu comecei de um dia pro outro, mas a maioria das pessoas vai parando aos poucos, né? Tipo, primeiro começa parando com carne vermelha, aí na próxima semana com carne branca, de frango, e depois para com peixe. Pra mim isso não fazia sentido, porque eu realmente enxergo os animais iguais. Eu não acho que um peixe tem menos valor que um boi, assim, se eles sofrem a mesma coisa, pra mim não faz sentido. Mas às vezes é difícil mudar de um dia pro outro. Então, se é um teu objetivo, se é uma coisa que você quer, pode fazer aos poucos, que também acho que é mais saudável. Então, não se cobre e cozinhe bastante, isso vai te ajudar. Virar vegetariana e depois vegana foi uma das melhores decisões da minha vida. Eu não me arrependo de nada, eu até queria ter me tornado vegana antes. Eu quero passar o conhecimento para vocês sobre como que são esses lugares e os reais motivos, assim, além das experiências, da minha história e tal. Eu acredito realmente que os animais não merecem ter essa vida que a gente obriga eles a ter. Eu acredito que eles não merecem morrer pra nos satisfazer, assim. São desejos, prazeres que a gente tem que são momentâneos. E é isso. Se vocês gostaram de saber minha história, podem deixar um comentário, podem contar como que foi o processo de vocês, como tá sendo, se isso te ajudou ou não. Eu vou estar aqui mais presente, tentando ajudar vocês nisso. Espero ter ajudado vocês, espero que isso tenha valido tempo. Se inscrevam no canal, curte o vídeo se vocês gostaram. Beijo!